que não se deixou destruir pelo sofrimento. Ao contrário, viveu corajosamente conservando a lembrança da morte sem menosprezar os vivos. Carta de Sêneca estava rica de exemplos, de homens e mulheres que, em situações semelhantes, deram mostras de extrema fortaleza de espírito. Como centro desses exemplos, Sêneca coloca duas outras mulheres que enfrentavam dores cruéis. Otávia, a irmã de Augusto, imperador romano, que jamais se consolou pela perda do filho Marcelo, e se entregou a uma dor sem medida, não abandonando o luto das vestes. E Lívia, esposa de Augusto, que também perdeu seu filho Druso, mas que não se deixou destruir pelo sofrimento. Ao contrário, viveu corajosamente conservando a lembrança da morte sem menosprezar os vivos. Espelhando-se nessas experiências de vida, Márcia deveria então posicionar-se diante de sua própria dor e decidir como livrar-se dela, dizia Sêneca, né? Sêneca mostra ainda, não é natural deixar-se abater pela dor por muito tempo, né? A mesma perda fere mais as mulheres que os homens, mais os bárbaros que os homens de raça mansa e civilizada, mais os ignorantes que as pessoas cultas. O filósofo termina a carta introduzindo no seu discurso o pai de Márcia, que desce do céu, já que ele estava morto, né? Onde vive com Mitílio e outras nobres almas para confortá-la. Isso é a história de Sêneca lá na carta, né? Acompanhando? Neste ponto, a morte é tratada por Sêneca como grande liberdade e independência de juízo, o que deixa transparecer em muitos aspectos a visão bem peculiar que esse tinha da morte. Na carta, Sêneca enaltece as virtudes e as grandezas da obra de Cremúcio, de quem Márcia tanto se orgulhava. A presença de Cremúcio ao falar com a filha e os elogios tecidos aos historiadores são recursos que, com certeza, servirão de alento à dor de Márcia, tocando-a emocionalmente a ponto desta não se entregar completamente à dor pela perda do filho. Então, Sêneca conseguiu montar uma estratégia através da sua carta de consolação que atingiu em cheio a Márcia, que sofria bastante. Consolate ad Elviam, em 41, sobre o império de Cláudio, Sêneca é exilado na Cócega, afastado da mãe e preocupado com a cruel dor que a dilacerava pelo afastamento duro e forçado do filho. Seu orgulho, sua vida, sua razão de ser. Dirige-lhe uma carta consolatória com a qual procura não só distraí-la com relatos de fatos da vida familiar, mas também persuadi-la de que ela não está demasiadamente mal e de que ela não deve afligir-se por ele, nem tampouco por si mesma. Em suas vivências religiosas entre os celtas, Sêneca encontra conforto para sua nova condição de exilado, né? Condição de momentos da sua vida e também reflexões filosóficas que devem convencer a mãe de que ele está bem. E ele diz, né, para ela entender que ele está bem mesmo na ilha selvagem e distante de todos. O filósofo declara a Elvia que a mudança não exerce ação alguma sobre o espírito. O exilado pode levar consigo as virtudes que são suas eternas companheiras e que arrebatam do exílio toda a amargura.